A Odisseia é muito mais do que um livro antigo. É, na verdade, uma das histórias que fundaram a nossa cultura. Uma jornada de 3.000 anos sobre o que é lutar para voltar para casa e, nesse caminho todo, descobrir quem a gente realmente é. Bora mergulhar nessa história. E no centro de tudo, temos Odisseu. Olha que interessante. A primeira palavra que usam para descrever ele não é forte ou corajoso, é astucioso. A maior arma dele não é a força, mas a inteligência, a malandragem para se adaptar e enganar. É isso que o mantém vivo. E que jornada, hein? Pensa só, depois de lutar por 10 longos anos na Guerra de Troia, ele passa mais 10 anos perdido no mar. São 20 anos longe de casa, da família. 20 anos em que um homem vira uma lenda. E o seu reino? Bom, o seu reino chega à beira do colapso. Porque lá em Ítaca, o lar de Odisseu, a ausência do rei abriu um buraco, um vácuo de poder. O palácio, que antes era um lugar de ordem, virou palco da anarquia total. A lei do mais forte é a que vale. E a esperança, coitada, tá por um fio. A história então se desenrola em duas crises que acontecem ao mesmo tempo. Numa ilha bem distante, nosso herói é uma espécie de prisioneiro de luxo. Enquanto isso, em casa, a família dele enfrenta uma ameaça que só cresce. São duas batalhas acontecendo simultaneamente. Odisseu está na ilha da deusa Calipso, e ela oferece a ele tudo o que alguém poderia sonhar. Juventude para sempre, imortalidade, uma vida só de prazeres. Parece um paraíso, né? Mas, para Odisseu, essa oferta toda é, na verdade, uma prisão. E é aqui que a gente entende quem é o Odisseu de verdade. Ele recusa ser um deus. Ele troca a vida eterna ao lado de uma deusa pela chance de ver a fumaça que se evola do solo da pátria. Basicamente, ele prefere morrer como um mortal na sua casa a viver para sempre longe dela. Isso define tudo sobre o que lar significa para ele. E essa escolha nos leva a uma das grandes questões filosóficas da Odisseia. Afinal, somos controlados pelo destino, só marionetes nas mãos dos deuses? Ou somos nós mesmos que criamos nosso sofrimento com as nossas escolhas? Olha só, o próprio Zeus, o chefão dos deuses, entra no debate. Ele basicamente diz, é engraçado como os humanos colocam a culpa de tudo na gente, quando, na verdade, são as próprias loucuras deles que causam a maior parte da desgraça. Uma ideia bem moderna para um texto tão antigo, não acha? E a jornada do Odisseu mostra isso perfeitamente. Por um lado, ele tem que enfrentar a raiva de Poseidon, o deus dos mares. Isso é uma força do destino, ele não pode controlar. Por outro lado, ele perde toda a sua tripulação. E por quê? Não por causa de um deus, mas pela burrice e ganância dos próprios homens. É o destino e a escolha pessoal em conflito o tempo todo. Agora, vamos voltar para Ítaca, porque lá a situação tá caótica. Com o rei sumido há tanto tempo, mais de 100 nobres simplesmente invadiram o palácio. E eles não chegaram como convidados, não. Chegaram como abutres. A lista de absurdos é enorme. Eles transformaram o palácio num banquete que nunca acaba, devorando toda a fortuna de Odisseu. Eles ficam pressionando a esposa dele, Penélope, para escolher um deles como novo rei. E pior, quando o filho Telêmaco tenta fazer alguma coisa, eles planejam matar o rapaz. É a desordem institucionalizada. O contraste é gritante. De um lado, as qualidades do líder que está longe. Do outro, a podridão de quem quer tomar o seu lugar. A ausência de Odisseu não deixou só um trono vazio, deixou um vácuo de moral, que foi logo preenchido pela ganância e pela arrogância. Mas no meio desse caos todo, a família resiste. Penélope e Telêmaco, sozinhos contra mais de 100 homens, lutam para manter viva a ideia de lar e a esperança de que o rei um dia vai voltar. E Penélope mostra que é tão astuta quanto o marido. Ela inventa uma desculpa genial. Diz que só vai se casar depois que terminar de tecer uma mortalha para o sogro dela. Só que o que ela tece de dia na frente de todo mundo, ela desfaz à noite, escondida. Com essa malandragem, ela consegue enrolar os pretendentes por 3 anos. E Telêmaco, que cresceu sem a figura do pai, finalmente resolve agir. Com uma forcinha da deusa Atena disfarçada, ele sai da posição de vítima e embarca na sua própria Odisseia. Ele parte numa jornada para procurar notícias do pai. Mas no fundo, ele está procurando a si mesmo. E então, o momento que todo mundo esperava. Depois de 20 anos, o herói retorna. Mas não espere uma chegada triunfal com festa. O que vem a seguir
É um acerto de contas, um plano brutal e executado nos mínimos detalhes. Odisseu, o mestre da astúcia, não chega anunciando quem ele é. De jeito nenhum. Ele entra no próprio palácio disfarçado de mendigo, irreconhecível. Ele quer ver com os próprios olhos quem se manteve leal e quem o traiu. É o teste final. Dentro do salão principal, ele encontra 108 pretendentes. 108 homens armados, arrogantes, que já se sentem os donos do lugar. As chances parecem impossíveis. E aí a Penélope, sem fazer ideia de que o marido está ali disfarçado, propõe um desafio final. Quem conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha que passe pelo buraco de 12 machados enfileirados se casa com ela. É um teste que só o verdadeiro rei conseguiria passar. Claro, nenhum dos pretendentes consegue nem envergar o arco. Então, o mendigo pede uma chance. Ele pega o arco com uma facilidade impressionante e atira a flecha, que passa limpinha pelos 12 machados. Logo em seguida, uma segunda flecha voa, mas essa tem um alvo diferente, o pretendente mais convencido de todos. A batalha começa. E o que acontece depois não é um duelo de honra, é um massacre. Odisseu, Telêmaco e 2 servos leais, com a ajuda de Atena, trancam as portas e matam todos os 108 pretendentes. A ordem é restaurada sim, mas com um banho de sangue que faz a gente questionar onde termina a justiça e onde começa a vingança. Então fica a pergunta, por que essa história ainda nos fascina tanto? Depois de tanto tempo, o que essa jornada antiga pode dizer sobre as nossas próprias vidas? A resposta é que os temas são para sempre. A Odisseia fala sobre a nossa busca por um lugar ao qual a gente pertence, sobre resistir às tentações que nos desviam do caminho, sobre as consequências das nossas atitudes e sobre a jornada, muitas vezes difícil, de nos tornarmos quem realmente somos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Se a vida de cada um de nós é uma espécie de Odisseia, essa longa viagem de volta para casa, então quais são os ciclopes e as sereias que encontramos no nosso caminho? E talvez o mais importante, o que ou quem é o lar para o qual estamos lutando tanto para voltar?